Seja bem-vindo ao 72º episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20 horas e 21 minutos. Meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius, onde eu entro ao vivo fielmente toda quarta nesse mesmo horário e o meu objetivo é responder dúvidas, perguntas de quem estiver ao vivo ali comigo, para eu ajudar essas pessoas a conseguirem cada vez chegar mais perto de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, como naturalmente faz um investidor ou uma investidora sempre em alta. Todos os dias eu publico 1, 2, 3 vídeos, posts, enfim. E é normal que no aprendizado você comece a estar aprendendo algumas coisas que surgem algumas dúvidas. Por isso que eu faço essa live semanalmente, para tirar suas dúvidas e te ajudar a chegar mais perto de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você não assistiu, não participou da última consultoria, você pode assistir a gravação agora. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira pergunta de hoje. A Itaúsa, a ação da Itaúsa, é uma boa ainda ou já foi o momento? Vamos lá. O que é a Itaúsa, né? Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não. É uma ação bem famosa da Bolsa de Valores e a Itaúsa nada mais é do que a holding que é dona do Banco Itaú. O que é uma holding, Vinícius? Vamos lá. Existe o Banco Itaú, que muito provavelmente você conheça, tá? O Banco Itaú, ele tem uma empresa que é dona dele e é dona de várias outras empresas, tá? O nome dessa empresa é Itaúsa. Cerca de 95% da Itaúsa é o próprio Itaú. E aí o Itaú tem mais umas 5 empresas ali mais ou menos que correspondem ao restante dos 5% de todo o capital da Itaúsa. Então quando a gente fala de Itaúsa, a gente está praticamente falando de Itaú. Então quando eu vou falar aqui agora sobre a ação da Itaúsa, eu estou praticamente falando da ação do Itaú também. E quando a gente vai analisar os números, o que acontece? A Itaúsa, ela ficou famosa, o próprio Itaú, por um grande crescimento, uma grande valorização nos últimos anos, tá? Só que, nos últimos anos eu digo em relação aos últimos 10 anos. Só que quando a gente vê o comportamento do Itaú de 2019 para cá, pegando 2019, 2020, 2021, o negócio parece que não andou tão bem quanto para outros bancos. Hoje, na minha visão, Itaúsa não é uma ação ruim, Itaú não é uma ação ruim, tá? Mas existem bancos melhores, tá? Existem bancos melhores. Então, é uma boa ainda? É. Muitas ações de bancos estão baratíssimas. Realmente é um setor assim que tem várias ações boas para se investir. Na minha concepção, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Nada do que eu falar aqui é uma recomendação. Você tem que analisar com conhecimento para tomar decisões. Mas existem coisas melhores que o Itaú, embora Itaú ou Itaúsa, tanto faz, não esteja ruim. Qual a melhor divisão de ações entre os tipos lancha, cruzeiro e caixinha de surpresa? Vinícius, que bicho é esse tipo lancha, cruzeiro, caixinha de surpresa? Deixa eu te explicar rapidamente se você não sabe o que é isso. Basicamente existem 3 tipos de setores de ações. Vamos dar um passinho para trás. O que é uma ação? Uma ação é uma parte do capital social de uma empresa. O que é isso? Imagina um prédio. Agora imagina o tijolo do prédio. O prédio é uma empresa física, uma empresa que a gente vê funcionando por aí no dia a dia, tá? O que forma essa empresa? Basicamente, são várias ações, são milhões de ações, assim como um prédio é construído de vários tijolos, ou você pode imaginar uma casa é construída de vários tijolos, tá? Então, a menor parte, a menor fração de uma empresa é justamente uma ação. Então, sempre atrás de uma ação existe uma empresa. Sempre que eu falo sobre uma ação, eu estou falando sobre uma empresa. E aí essas empresas atuam em setores diferentes da economia. Concorda comigo? Imagina a Lojas Renner, ela atua no setor de vestuário. Por exemplo, a BR Distribuidora, ela atua no setor de combustíveis, tá? Distribuição de combustíveis. Eu estou falando da Ambev, ela atua no setor de bebidas. Estou falando sobre M. Dias Branco, ela atua no setor de alimentos e assim por diante. E aí esses setores empresariais, esses setores onde essas ações atuam, tem 3 tipos, basicamente, a gente consegue fazer essa divisão, tá? O que eu chamo de tipo lancha, cruzeiro e caixinha de surpresa. O que são setores do tipo lancha? São aqueles setores que dependem mais de um crescimento da economia para eles irem bem, tá? O que são aqueles setores do tipo cruzeiro? São setores mais previsíveis. Deixa eu dar alguns exemplos para ficar mais claro, tá? Setores tipo lancha, por exemplo, shopping center, depende bastante do crescimento econômico. Quanto maior está o crescimento econômico, mais as pessoas vão ao shopping, consomem do shopping e assim por diante. Quando eu estou falando, por exemplo, em
Vestuário, depende bastante do crescimento da economia, depende da contratação de pessoas, o nível de renda das pessoas, se elas estão mais empregadas, se estão menos empregadas, então depende mais. Isso são alguns exemplos de ações dos setores tipo lancha, tá? Agora, de setores tipo lancha. Setores, por exemplo, tipo cruzeiro, o que seriam bons exemplos disso? Energia elétrica. Pode chover canivete, enxofre, o que acontecer, a gente precisa de energia elétrica. Água e saneamento é outro setor que é extremamente previsível. Pode acontecer o que for, pode ser a crise que acontecer, não importa, a gente vai precisar de água e saneamento. Então são dois exemplos, tá? E o setor caixinha de surpresas são aqueles setores mais complexos, setores em que as empresas não controlam o resultado delas. Como assim, Vinícius? Sim, por exemplo, empresas que atuam no setor de commodities. Vamos pensar na Petrobras agora. A Petrobras, como que a Petrobras sabe se ela vai ter lucro ou prejuízo? Ela não tem como saber. Por quê? Porque o produto que ela vende, ela não consegue determinar o preço. Ela não coloca o preço no petróleo, tá? A matéria-prima, ela tem um preço fixado no mercado internacional, que nenhuma pessoa especificamente manda naquele preço, é o fluxo da negociação, é oferta e demanda que manda enquanto que vai estar o petróleo. Então ela não controla nem o preço do petróleo, tá? Além disso, o petróleo é cotado em dólares e ela não controla o preço dos dólares, né? Nem o governo americano, nem o governo brasileiro controla isso. É o próprio mercado que ele encontra um ponto de equilíbrio durante um certo período de tempo e a cotação do dólar fica num certo patamar e fica oscilando depois com o passar do tempo. Então, essa empresa, por exemplo, a Petrobras, você pode ver que em vários períodos ela está lucrando, outros períodos está derretendo com um prejuízo gigantesco, quase quebrando, daqui a pouco ela volta a lucrar e fica nessa instabilidade toda, porque ela está num setor complexo, ela não controla o preço dos produtos que ela vende, tá? Outro exemplo desse setor, algumas empresas do setor de educação. Muitas empresas do setor de educação no Brasil dependem do FIES, ou seja, dependem do governo. Como que vai ser o FIES? Depende de cada governo. Então, a empresa também não tem todo o resultado na mão dela, tá? Então, é uma caixinha de surpresa. Agora que eu fiz essa introdução aqui para a gente alinhar conhecimento, qual a melhor divisão de ações entre os tipos lancha, cruzeiro e caixinha de surpresa? Ó, caixinha de surpresa, eu sempre gosto de ter pouco. O que é pouco? Pouco vai depender do apetite a risco de cada investidor, tá? Eu gosto de ter poucas ações desse tipo de setor porque eu não tenho previsibilidade nenhuma de resultado. Eu não tenho previsibilidade, pensa, como que eu seleciono uma ação? Com base em quais critérios eu tomo minha decisão de investir numa ação ou em outra? Eu tomo decisões com base no que acontece com a empresa. Eu olho o histórico de lucros, eu olho o histórico de endividamento e eu vejo, poxa, como que aquela empresa está hoje? Como que está a saúde financeira dela? É isso que eu consigo olhar, tá? Eu não tenho como prever o futuro. Agora, concorda comigo que uma empresa desse setor, por exemplo, de commodity, ela pode dar lucro hoje, daqui a pouco o dólar cair, o preço do petróleo cair, ela começa a dar prejuízo e ela pode quase quebrar. Então eu não tenho previsibilidade quase nenhuma. Então eu invisto muito pouco dinheiro, a menor parte da minha quantidade de dinheiro que eu vou investir em ações, eu invisto nesse tipo de setor que é o tipo caixinha de surpresas, tá? Então, esse setor de caixinhas de surpresa, eu tenho a menor parte do meu dinheiro investido lá por causa disso que eu falei. Eu não tenho previsibilidade nenhuma. Se aquela empresa que é boa hoje, vai continuar sendo boa daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Eu não sei. Por que eu não sei? Porque toda a dinâmica da economia influencia no resultado que aquela empresa vai ter. Sabe quem que menos controla o resultado que ela vai ter? Ela mesma. Então, eu não gosto de investir numa ação assim, porque uma ação assim, ela pode estar boa hoje e daqui a 1 ano pode não estar boa mais. Então, eu sou muito mais rigoroso no processo. Eu exijo que essa ação dessa empresa, ela esteja muito mais barata, ela seja muito mais rentável, ela tenha um endividamento bem mais controlado, por isso eu coloco pouco dinheiro ali, porque eu tenho muito pouca previsibilidade, tá? As ações do tipo lancha e do tipo cruzeiro, do tipo lancha, relembrando, é aquela que depende mais de crescimento da economia. Do tipo cruzeiro são aquelas mais previsíveis. Isso aqui vai depender do apetite a risco também do investidor, tá? Não existe uma fórmula mágica, bota tanto por cento aqui, tanto lá, tanto lá. Basicamente, a tua carteira de investimentos, ela tem que ser moldada para ti. Por quê? Porque se você tiver a mesma carteira de investimentos minha, você vai atingir os meus objetivos, você não vai atingir os teus.
Então, a depender de como for o teu perfil do investidor, como você se sente em relação à oscilação dos teus investimentos, quanto mais oscilação de curto prazo você tolera, mais você pode investir em ações do tipo lancha. Quanto menos oscilação de curto prazo você tolera, mais ações do tipo cruzeiro é que você deveria ter, porque elas são bem mais previsíveis e menos voláteis. Os preços eles sobem e caem de uma forma mais pacata. Não é uma volatilidade, uma mudança de preço muito grande, como acontece com as ações do setor de tipo caixinha de surpresa e também com ações do setor tipo lancha. Então vai ser mais assim, como que é o meu estômago? Vinícius, eu nunca investi na vida, como é que eu vou saber isso? Você vai ter que testar. Ó, sabe como é o nome disso? Testa. Você vai ter que testar. E quando você for testar, a minha dica para você é que você seja mais conservador do que você acredita que você é. E aí quando você vê que você fica tranquilo, fica calmo, fica sereno, investindo do jeito que tá, você pode agressivar um pouco mais. Como assim? Não é apostar, é você se expor a um pouco mais de volatilidade. Por quê? Se você começa a investir e vê que tolera mais volatilidade, mais mudança de preço, você só faz uma alteração ali e você consegue se expor dessa outra forma. Agora, se você é arrojado demais e você vê muita oscilação, você vai ficar maluco, você não vai dormir bem, você vai ficar nervoso, preocupado. Então, se for para errar, erra no conservadorismo. Não erra faltou a palavra, que eu ia inventar uma palavra, mas não vou inventar que vai ficar muito feio. Não erra no excesso de exposição à volatilidade. Erra na falta de exposição a essa mudança de preço, a essa oscilação. Porque aí você vai ter tranquilidade ao investir e isso não vai te incomodar. Se te incomodar, uma hora ou outra você vai acabar desistindo, você vai acabar parando, porque isso vai te fazer mais mal do que bem, tá? Então, existe aqui um quê de personalização, tá? Porque basicamente se você tiver uma combinação de investimentos que não é específica para você, não faz sentido nenhum você investir. Você investe para ter um lucrinho, para ganhar dinheiro. Ninguém que tem 3 neurônios, 2 ou 3 neurônios, investe para ganhar dinheiro. Você tem que investir para ter a vida que você quer ter. Senão não faz sentido. Você vai ganhar o dinheiro e você não sabe se está ganhando o suficiente, você não sabe se vai chegar onde você quer ou não, está indo muito rápido, está indo muito devagar. Tudo isso é problema. Você tem que traçar um planejamento, investir com base nos teus objetivos e aí sim você está indo na rota certa. Senão, você vai estar ganhando um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá e você nunca vai saber se você vai chegar efetivamente onde você quer, tá? Então, pouquíssimo caixinha de surpresa, sendo mais rigoroso na seleção. E aí, o quanto eu vou ter de lanche e cruzeiro vai depender do meu apetite a risco. Vai depender do quanto eu preciso ter de rentabilidade, no prazo que eu preciso para alcançar meus objetivos, vai depender do meu perfil, principalmente isso, tá? Meu perfil e meus objetivos. Aí você vai fazer um mix. E a depender dessa diversificação aqui, você vai precisar ter anti-ações para você conseguir ter uma boa rentabilidade lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Porque se você não quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você está no lugar errado. Aqui é isso que você vai aprender, a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Comprei Gold 11, fiz besteira? Não necessariamente, depende. Por que você comprou Gold 11, tá? O que é o Gold 11? Gold 11 é um ETF. O que é um ETF, Vinícius? Vamos lá. Um ETF é um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores, cujo objetivo é o investimento em ouro, tá? A política de investimento, a forma de investir em ouro é uma forma boa, uma forma legal. É a forma, inclusive, que os investidores sempre em alta usam, tá? Para a gente conseguir ter lucratividade em momentos de crises internacionais. Nesse caso, qual é o problema? Eu posso investir em ouro por meio de vários veículos, de várias maneiras, tá? Uma dessas maneiras é por meio do Gold 11. Qual é o problema do Gold 11? Ele tem muita taxa, tá? Quando você está investindo no Gold 11, você está pagando uma taxa anual de 0,3% do valor investido. Então, por exemplo, imagine que você for lá e investiu R$1.000 em ouro, tá? R$1.000, você vai pegar 0,3% disso, você vai pagar R$3 ao ano de taxa. Além disso, esse Gold 11 ele investe em um ETF americano, que é o IAU, é o código dele. E lá você paga mais 1%, então você vai acabar pagando R$13 por ano, independente se você tem lucro ou prejuízo, sendo que você poderia pagar R$1. Se você investisse de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, a forma de investir em ouro é uma boa forma pelo Gold 11. O problema é que ele tem muita taxa, sendo que você pode ter muito menos taxa.
Eu estou dando um exemplo com R$1.000, quanto mais dinheiro você investir, mais taxa você vai ter que pagar, independente se você tiver rentabilidade positiva ou negativa. Mas você tem que entender por que você investiu em ouro. É para você lucrar nos momentos de crise internacional? Quanto você investiu em ouro? Porque o quanto importa. Agora, quanto você investir em ouro depende da forma como você investe em ações. Como que você está investindo em ações? Como que você está selecionando? Como que você está diversificando ações? Isso aqui é o que vai dizer o quanto você deveria investir. Então talvez você esteja investindo num lugar certo, num lugar ok, mas na quantidade errada. Porque você está selecionando as ações de uma forma ou de outra, tá? Então, por isso que eu digo assim, ó, não basta eu simplesmente ir lá investir em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Nos 5 tipos de investimento que fazem parte do método, da metodologia, tá? Se você não tiver com a dosagem certa, que você precisa de acordo com os investimentos que você já tem. Porque o ouro, ele é um investimento do tipo anti-ação. É um investimento que se valoriza muito nos momentos em que existe uma crise internacional e as ações caem. Agora, a diferença do veneno e da vacina, da cura, é o quê? A dose. Então, se você colocar a dose errada, você pode acabar se dando mal. Por isso que você tem que entender como funciona o investimento em ações, como funciona o investimento em fundos imobiliários. Selecionando de uma forma específica, você pode ter uma dosagem correta para investir em antiações, sendo uma dessas antiações o ouro, tá? E aí existem veículos melhores que esse, mas esse é um veículo possível também. Só cuidado com isso, tá? A diferença entre a cura e o veneno é a dose. Eu gostaria de saber quais são os 5 tipos de investimentos que são ideais para ter na carteira. Vamos lá, não existem 5 tipos de investimentos ideais para ter na carteira. Existe uma coisa. Te pergunto, você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Sim, então eu posso te passar os 5 tipos de investimentos que fazem parte da Magar. Quem é essa tal de Magar? A Magar é a combinação de investimentos, é a carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? Não sei se você viu, mas nas últimas semanas eu publiquei um vídeo mostrando assim a história de várias pessoas, vários investidores, várias investidoras sempre em alta, os resultados que eles vêm tendo aplicando a metodologia. E o nome do vídeo está lá no meu canal no YouTube, você pode acessar. É 12 horas provando que o método investidor sempre em alta funciona. Quando você vai assistir ali as histórias de vários investidores e investidoras sempre em alta, você vai ver que no final a maioria deles fala a mesma coisa. Eu sempre pergunto assim, qual dica você daria para aquelas pessoas que estão pensando em se tornar investidores sempre em alta? Para aquelas pessoas que já se decidiram que vão se tornar investidoras sempre em alta. O que eles dizem? Segue o GPS, segue o método, segue o passo a passo. O que significa isso? Em outras palavras, monta a Magar como está apontando toda a metodologia. Por quê? Porque quem faz a gente ter resultado não é a nossa super capacidade técnica, não é a nossa habilidade com os números, não é a nossa capacidade de fazer projeções, não é nada disso, não é a dedicação de tempo acompanhando o mercado financeiro, olhando para notícias, isso é pura bobagem. Isso é a maior bobagem do mundo que a indústria financeira coloca na tua cabeça, porque ela quer que você ache complexo, difícil, e você contrate o serviço e fique pagando eternamente essa pessoa para investir para você. Aí você enriquece mais ela do que você mesmo, você atrasa muito a tua jornada. Sendo que a maior parte dos gestores profissionais, eles têm uma rentabilidade abaixo da média. Por N motivos. Já fiz um vídeo, tem lá no meu canal no YouTube, onde eu explico isso. Por que que os gestores profissionais, pelo menos a metade deles, têm uma rentabilidade abaixo da média. Então, basicamente, se você forma a Magar, que é essa combinação de investimentos, é ela que te leva de forma inevitável a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E dentro da Magar existem 5 tipos de investimentos, tá? Que é só para você que quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você não quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, aí não vale para você, tá? Quais são esses 5 tipos de investimentos? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos, tá? Ações e antiações, fundos imobiliários e títulos públicos. Cada investimento com um objetivo. Cada investimento com um certo funcionamento, tá? Como um relógio. Como assim um relógio? Um relógio você pode ver que tem várias engrenagens. Essas engrenagens, elas estão interligadas e só quando elas estão interligadas
Cada uma tem uma função, uma é do ponteiro dos segundos, outra é do ponteiro das horas, outra é do ponteiro dos minutos e assim por diante. Só quando elas são interligadas é que o relógio funciona. Com a metodologia, é exatamente a mesma coisa. Você só vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa quando você linkar esses investimentos de forma estratégica e combinada. Pensa num jogo de futebol. Tem só atacante no time de futebol? Uma seleção? Não tem. Tem só zagueiro? Não. Existem jogadores com funções diferentes que, unidos, eles ganham o campeonato. Se for só atacante num time, não vai ganhar campeonato. Você sabe disso. Então você precisa de investimentos com funções específicas, combinados de forma que vão te levar ao resultado. E esse GPS mostra justamente isso. Os 5 investimentos que, selecionados da forma específica, combinados e dosados da forma certa, vão te levar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? O que acontece com as ações como da SLC, que passará por uma fusão com a Terra Santa e terá um novo ticker? Vamos lá. A SLC vai passar por uma fusão com a Terra Santa, tá? Que é uma outra empresa do setor agropecuário, as duas são do setor agropecuário, setor agro, né? E a SLC é 7, 8 vezes maior do que a Terra Santa. E agora, no início de agosto, a partir do dia 2 de agosto, se não me falha a memória, o que vai acontecer? Essas ações vão passar a ser negociadas de forma conjunta com um novo código, que é LAND3. Então, o que é isso? O que é um ticker? O ticker é o código de uma ação, tá? É um código de identificação. Quando você vai investir na bolsa, você não coloca lá Lojas Renner, Petrobras, BR Distribuidora. Não, existe um código que é um código de identificação. Nesse código de identificação, ele é composto por 4 letras mais 1 ou 2 números. E aí, essas ações que vai acontecer essa fusão é da SLC Agrícola, que é a SLCE3, aí tem o número 3, e da Terra Santa, que é TESA, com S3. E vai virar a LAND3, tá? Por quê? Porque elas vão se unir, elas vão fazer uma fusão e vai se transformar em uma só empresa. O que está acontecendo aqui nesse cenário aqui, dessas duas empresas, né? A Terra Santa, ela está extremamente endividada, uma empresa que está dando prejuízo, extremamente endividada, ela não tem dinheiro para pagar suas dívidas nos próximos 12 meses. A SLC é uma empresa muito maior e ela tem muito dinheiro em caixa. Só em caixa que ela tem de dinheiro é 1,5 bilhão. O total de dívidas da Terra Santa é 1 bilhão, então ela tem mais dinheiro em caixa do que as dívidas totais da Terra Santa, tá? E basicamente a SLC vai fazer essa fusão porque ela vai ganhar muita área agricultável, certo? Muita área para ela conseguir plantar, porque ela planta milho, soja, algodão, e ela extrai muito lucro com isso, tá? A SLC. Ela fazendo essa fusão com a Terra Santa, ela vai conseguir fazer essa fusão a bons termos, porque a empresa está precisando muito, está super endividada, tá? E a SLC ganha muito mais área para cultivo, muito mais área para plantação e tende a expandir ainda mais o lucro. Então a SLC, pelo tamanho dela e pela saúde financeira que ela tem, é uma ação que eu gosto muito, inclusive, não é recomendação de investimento, já alerto mais uma vez, tá? Ela vai aproveitar esse momento para ela conseguir comprar, fazer uma fusão com essa empresa, de forma que ela tenha muita vantagem. E claro, a Terra Santa também vai ter vantagem porque ela não vai quebrar, porque ela estava bem próxima de uma situação como essa, né? E no consolidado, poxa Vinícius, mas a Terra Santa ela dá prejuízo de 100 milhões no ano, sendo que a SLC só nos últimos 12 meses deu quase 700 milhões de lucro. Então, não vai fazer muita diferença nos números finais, tá? O que vai acontecer? Então, qual é a minha visão primeiro dessa fusão? Poxa, continua sendo uma excelente ação na minha visão, tá? Agora, ela vai ter um novo ticker, então o que vai acontecer? Quem tem ações da SLC e quem tem ações da Terra Santa, a partir do dia 2 de agosto, vão começar a ter ações da LAND3, que é essa nova empresa, que é fruto da fusão dessas duas empresas. E aí, cada ação, quem tem, por exemplo, ações da... Até peguei uma anotação aqui, ó, estava olhando agora aqui. Quem tem uma ação da SLC, para cada uma ação da SLC que eu tenho, eu vou ganhar 0,86 ações da Terra Santa, tá? E para quem tem para cada ação da Terra Santa, para quem tem, vai ganhar
3,32 ações da TS Agro, que é a Land 3, que é essa nova empresa que vai surgir. Na prática, Vinícius, o que vai mudar? O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer absolutamente nada. É só você ficar parada, que a partir do dia 2 você não vai ter mais nenhuma ação da SLC, você não vai ter mais nenhuma ação da Terra Santa, você vai ter só ações da Land 3, que é essa nova empresa chamada TS Agro, que é a união, a fusão da Terra Santa e da SLC Agrícola, tá? E aí tem mais alguns detalhes, tem uma questão de subscrição que vai ter aí, mas isso são outros detalhes que você vai receber um e-mail da corretora e você vai ser orientado quando o negócio for finalizado. Tem coisas que não são bem certas ainda, tá? Você tem que esperar e aí você vai receber essa informação certinho, um e-mail da corretora, muito provavelmente, porque isso depende, varia de corretora para corretora, né? Informando sobre isso. Se acontecer alguma coisa que você ficar na dúvida, me manda um direct no Instagram que eu te respondo por lá, tá? Mas o que você precisa fazer? Nada. O negócio fica ruim investir? Na minha visão, não. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Absolutamente nada. Você só tem que esperar o tempo passar, vai mudar o ticker, o código, você vai ganhar uma nova ação de forma proporcional e tudo continua normal. Você não precisa agir, não precisa fazer absolutamente nada. Comprei ouro na minha carteira, se eu quiser resgatar, qual o procedimento? Como que você comprou ouro? Existem várias formas de você investir em ouro, tá? A forma como você comprou, você vai ter que resgatar, você vai ter que vender. Da mesma forma, a diferença é que ao invés de clicar em aplicar, você vai clicar em resgatar, tá? Mas isso vai variar da forma como você investiu em ouro, tá? Me preocupa que você investiu sem saber direito o que você está fazendo, pelo amor de Deus, você vai fazer alguma bobagem daqui a pouco. Primeiro aprenda o que fazer, depois você vai lá e faz. Isso é muito sério, gente. Vocês acham que vão ganhar dinheiro na bolsa navegando, indo batendo, dando orelhada na bolsa de valores? Primeiro você foca em você, no teu aprendizado, depois que você saber exatamente o que fazer, aí você vai lá e faz. Senão você vai quebrar a cara, você vai perder dinheiro. Não é dando orelhada que você vai conseguir aprender. Ou você até vai aprender, mas vai perder muito dinheiro no processo. Então depende da forma como você investiu, tá? Geralmente o processo ele é exatamente igual. A diferença é que ao invés de você clicar lá na corretora em aplicar, você vai clicar em resgatar. Ao invés de comprar, depende da corretora, pode ter um outro termo. Ao invés de clicar em comprar, você vai clicar em vender. Agora, por favor, aprenda, tira essa dúvida antes de aplicar. Aprenda a investir antes, depois você investe. Não faz sentido. Você achar que, poxa, tenho que investir logo o meu dinheiro. Você vai dar uma errada e você vai perder um monte de dinheiro porque não está sabendo a coisa certa. Não está sabendo nem fazer da forma certa. E apertar o botão é o mais simples. Você tem que aprender estratégia antes. Primeiro aprende estratégia, depois aprende a apertar o botão, depois você age. Não é agir, quebrar a cara, aprender a apertar o botão e depois quebrar a cara de novo, depois dar bola para a estratégia. Você está fazendo um processo mais difícil e mais caro. Quando o PL, o indicador PL estiver muito alto, por exemplo, 54 ou 70, mas o restante dos indicadores estão ok, isso é ruim ou não? Vamos lá. O que é esse tal de PL? O que é esse indicador chamado PL? Quando eu vou analisar uma ação, eu posso analisar uma série de indicadores, tá? Um desses indicadores de preço é o chamado PL. O que significa o PL? O PL, ele é a quantidade, ele é a razão, é a divisão do preço pelo lucro. Preço do que e lucro do que? Preço da ação dividido pelo lucro que a empresa dá por cada uma das ações que ela tem. Ou eu posso encontrar o mesmo resultado, o mesmo indicador, dividindo o preço de todas as ações da empresa, tá? Dividido pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. Eu encontro esse indicador chamado PL. O que esse indicador me diz? Esse indicador me diz quantos anos vai levar para eu, acionista daquela empresa, ter de volta o dinheiro que eu investi na ação na forma de lucro da empresa. Como assim? Fui lá e comprei uma ação por, digamos, R$54, tá? E aí a empresa ela dá R$1 de lucro por ação. Isso significa que eu paguei R$54, mas em um ano a empresa dá R$1 de lucro. Significa que ela vai demorar 54 anos para aqueles R$54 que eu falei investir voltarem para mim como acionista na forma de lucro da empresa, tá?
Nesse caso, pensa comigo, será que faz sentido você ter um investimento, investir em uma ação que vai levar 54 anos para você empatar? Eu acho que não. Eu acho que tem que levar menos tempo. Porque, poxa, esperar 54 anos é complexo, é complicado. Então, para você tolerar investir em uma ação com um indicador PL tão alto assim, como 54, como 70, você teria que planejar viver pelo menos os 300 anos. Não faz sentido. Então, quando eu olho que o preço está muito alto em relação ao lucro que a empresa gera, o que eu estou olhando? Eu estou olhando para uma Porsche, que é um baita de um carro, mas que está custando 15 milhões. Muito mais do que ele vale. Eu estou olhando para um Corolla, que é um baita do carro, mas ele está sendo negociado ao preço de 2 milhões. Muito alto para ele. Com esse preço eu posso comprar uma Ferrari. Entende? Então eu estou olhando talvez para algo bom, talvez para algo que dá lucro, talvez para uma empresa ótima, só que o preço que ela está sendo negociada está muito alto. Quando os investidores, algumas pessoas que na minha visão não são investidores, são apostadores, quando algumas pessoas compram ações com esse indicador tão alto, PL tão alto, essas pessoas têm a expectativa de que o lucro da empresa vai subir muito nos próximos meses, nos próximos anos. Vai pelo menos triplicar para fazer algum sentido investir nessa ação. Talvez quadruplicar para fazer sentido investir nessa ação. Só que quando eu invisto em uma ação na esperança de que o lucro da empresa aumente, eu sou um investidor de esperança. E se o lucro da empresa não aumentar? E se o lucro da empresa ficar no mesmo lugar? E se o lucro da empresa cair? O preço da ação vai desabar, vai cair muito mais que o lucro. Porque no preço que já está esticado, já tem uma alta expectativa em relação ao aumento do lucro da empresa. Entende? Como que eu consigo investir em ações com muito mais previsibilidade, com muito mais segurança? Quando eu invisto em ações que têm esse indicador baixo. Tá? Quando tem um PL baixo. Por quê? Eu estou pagando um preço baixo em relação ao lucro que a empresa já gera. Eu não preciso contar com a expectativa, com que dê certo a expectativa que eu tenho de que o lucro da empresa vai subir. Se eu não preciso contar que o lucro da empresa vai subir, eu tenho muito mais previsibilidade, eu tenho margem de segurança. Por quê? Quando eu invisto em uma ação com PL alto, eu dependo do lucro subir, eu sou refém, eu preciso que isso aconteça. Quando eu invisto em uma ação com PL baixo, com esse indicador PL baixo, eu estou comprando uma ação de uma empresa lucrativa por um preço baixo. Ou seja, eu tenho margem de segurança. Se o lucro da empresa cair momentaneamente por causa de alguma coisa que aconteceu, o preço da ação não desaba. Por quê? Porque ele já está baixo. Não está sendo contemplado nesse preço aqui uma expectativa no aumento dos lucros, como está numa ação que tem um PL muito alto, tá? O que não quer dizer que ações com PL alto não vão subir, podem subir. A diferença é que eu não tenho margem de segurança. A diferença é que fica muito mais ligado na minha visão, tá? Com uma aposta, com uma especulação, do que um investimento racional. Tá bom? Então, quando o PL está muito alto e o restante está bom, eu saio fora. Igualmente, tem que contemplar um bom PL para eu entrar. Quando o PL e o LP têm valores iguais a zero e um PVP, outro indicador alto, essa é uma ação ruim, Marcela, não tem como o PL ser zero. Não tem como. Nem o LP. Se você encontrou em algum site, em alguma plataforma, esses indicadores igual a zero, muito provavelmente você está olhando uma ação que ela não é mais negociada na bolsa. E por isso que está zerado esse número aqui. Não tem como ser zero. Por quê? O PL, esse indicador que eu estou explicando, eu nem vou entrar no PVP agora, tá? O PL, ele é fruto de uma divisão. O preço dividido pelo lucro. Não tem como a divisão de um número pelo outro dar zero. Então não tem como ser zero. Matematicamente falando, tá? Ações da Magazine, o que você me diz sobre elas? É uma boa? Ó, eu não analisei nos últimos dias, tá, Fabi? Agora, o que eu posso te dizer? Ela é uma ação que já subiu pra caramba, totalmente fora do convencional, tá? Totalmente fora do convencional. Eu investi nela lá nos idos de 2018, porque ela ainda tinha um preço bom, tá? Agora, depois disso, acho que eu peguei uns 100 e poucos % de lucro na Magazine Luiza. Depois disso eu parei de investir, por quê?
O preço dela é alto demais em relação ao lucro que ela já gera. Bem essa dinâmica que eu estou explicando aqui sobre o PL, tá? Peguei aqui os dados para eu olhar aqui do meu lado, ó, sobre a Magazine Luiza. O que eu consigo enxergar aqui do meu lado? Ó, esse indicador PL, que eu falei que 54 é super alto, né? Que contempla que se ela mantiver o lucro constante, leva 54 anos para o valor que eu investi voltar para mim na forma de lucro da empresa. O PL da Magazine Luiza está 245, leva 245 anos. Você concorda comigo que, poxa, não faz sentido eu investir no negócio e esperar 245 anos para empatar, né? Então, aqui, ó, nesse caso, os investidores acreditam que o lucro da empresa vai aumentar pra caramba, vai pelo menos aumentar 15 vezes. Você pode investir numa ação assim? Você pode, na minha visão você está apostando, tá? Você está contando que o resultado vai melhorar se ele não melhorou ainda. Na minha visão é mais uma aposta do que um investimento, tá? Na minha visão, como que eu gosto de investir em ações? Eu gosto de investir em ações quando eu não preciso contar, ó, foca comigo, quando eu não preciso contar que a empresa vai melhorar. Eu prefiro comprar ações baratas de excelentes empresas e não ações caras de excelentes empresas. A empresa pode ser boa, mas a ação está cara demais. Lembra o exemplo do Porsche? Lembra o exemplo do... Qual outro carro que eu dei de exemplo aqui? Um Corolla? O preço está alto demais. O que acontece se a empresa, que sim, há anos ela vem entregando um resultado acima da média, acima do esperado? O que acontece se a empresa parar de entregar um resultado acima do esperado? O preço da ação vai desabar, tá? Ó, o preço dela, a gente está falando no PVP aqui, uma pergunta relacionada ao PVP, tá? O PVP dela, o que é isso? É o preço da ação em relação ao valor do patrimônio, tá? O PVP, o preço da ação está quase 21 vezes maior do que o quanto vale o patrimônio dela. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho isso é uma taça, um copo? Acho que é uma taça. Essa taça aqui, quanto que ela vale? 10 reais, não tenho a mínima ideia quanto vale essa taça. 10 reais vale essa taça aqui. Ela está sendo vendida por 210 reais. Você compraria essa taça de 10 reais por 210? Eu não compraria a taça. Agora, você quer comprar a Magazine Luiza, que o valor, o patrimônio líquido dela é 7 bilhões e ela está sendo vendida por 151 bilhões? Você pode fazer isso, está tudo bem. Agora, para mim esse preço está alto demais. Além disso, olhando aqui, o quanto ela tem de lucro em relação ao próprio patrimônio dela é muito pequeno ainda. Ela tem um lucro em relação ao valor do patrimônio dela menor do que 10%. Eu considero isso muito baixo. Então ela tem, na minha visão, pouco lucro em relação ao patrimônio que ela tem e muito preço em relação ao lucro que ela tem. Quer dizer que ela não vai subir? Não. Coisas boas sobem, coisas ruins às vezes também sobem. E se a empresa continuar entregando um resultado acima da média, que já deu uma frustrada nos últimos trimestres, mas como vem sendo feito nos últimos anos, ela pode subir muito mais. Agora, eu não invisto em uma ação precisando torcer ou rezar para dar certo. Eu invisto em ações da empresa que já dão certo e estão sendo negociadas a bons preços. Assim eu tenho muito mais previsibilidade de resultado, assim eu tenho mais segurança no investimento e assim eu invisto nas ações que em toda a história e também na última década foram as ações que mais se rentabilizaram tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Isso não é uma questão de opinião, de sentimento, não. Opinião é lixo. Isso é questão de dado. Outra pergunta boa aqui, ó. As small caps podem ter esse indicador PL alto? Na verdade, as small caps, elas deveriam ter um PL mais baixo, um indicador PL mais baixo. Por quê? Quando a gente está falando de uma small cap, a gente está falando do quê? De uma empresa pequena, tá? Uma empresa com... O que é small cap? Baixa, pequena capitalização de mercado. Pequeno tamanho, a gente pode dizer assim. Ela vale pouco. Vale pouco quanto? Mais ou menos, ela vale menos do que 10 bilhões de reais, tá? Acima de 10 bilhões de reais, o valor de mercado dela, o quanto ela vale na bolsa, basicamente a gente está tratando de uma large cap, de uma empresa grande, tá? Então, poxa, existem várias divisões que a gente pode fazer, mas eu posso dividir nessas duas faixas. Acima de 10 bilhões, large cap, empresa grande, abaixo de 10 bilhões, bilhões com B de bola, small cap, tá?
empresas pequenas. Quando a gente está falando de empresas grandes, a gente está falando de empresas com marcas mais conhecidas, mais famosas. Quando a gente está falando da Bolsa de Valores aqui no Brasil, a gente está falando de centenas de bilhões que são investidos aqui e 45,5% de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil é do investidor estrangeiro, tá? Não é do investidor brasileiro, é do investidor estrangeiro. Pensa você que está pensando em investir em uma ação em outro país. Você investe nas ações das empresas maiores ou menores de cara? Nas maiores, nas mais conhecidas, nas com marcas mais fortes. É por isso que geralmente as large caps, empresas grandes, têm um preço e os indicadores de preço mais altos. E as empresas pequenas têm um indicador de preço mais baixo. Com o passar do tempo, à medida que as empresas grandes vão ficando mais caras, que fica muito caro, e os investidores olham, poxa, não faz mais sentido investir nessa ação aqui, porque está dando pouco resultado, pouco lucro para muito preço, já subiu demais. Aí eles começam a migrar para as empresas pequenas. Então, o natural, normal e esperado é que as small caps que você for investir tenham um PL, esse indicador de preço, o PVP, que é um outro indicador de preço, mais baixos e não mais altos, tá? Vinícius, taxa Selic. Pelo que eu entendi, quanto menor a taxa Selic, nós temos uma inflação maior, certo? Exato, tá? Mas como que hoje a gente está com alta em ambos os lados? Estou confuso com isso. Beleza, deixa eu te explicar. O que é a inflação? A inflação nada mais é que o aumento dos preços, o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra, tudo que a gente consome no dia a dia, tá? A taxa Selic é o quê? Uma taxa que ela é elevada ou reduzida a depender de como está a inflação. O Banco Central, ele trabalha com base em uma variável. Tudo que ele faz é para ele colocar uma variável na meta. Ele tem uma meta, um regime de metas da inflação. Então, o Banco Central ele tem lá uma meta. Para 2021, a meta é que a inflação termine o ano em 3,75%. Vinícius, mas a inflação nos últimos 12 meses está 8,35%. Pois é. Em resposta a essa inflação tão alta, o que o Banco Central está fazendo? Está aumentando a taxa de juros. Tá? Ele está aumentando essa taxa de juros por quê? Porque essa taxa de juros, a nossa taxa Selic, ela influencia, ela baseia todas as taxas de juros da economia. Taxas de empréstimos, taxa de financiamento, taxa de crediário, todas as taxas de juros. Só que existe um efeito chamado efeito retardado. Isso não é uma brincadeira, é efeito retardado o nome mesmo. Existe um retardo no efeito do aumento da taxa Selic. Como que funciona esse efeito retardado? O aumento que o Banco Central faz na nossa taxa básica de juros, na taxa Selic, que a gente está vendo aqui desde o início de 2021, esse aumento ele só vai refletir, ele só vai gerar impacto real na economia a partir de 12 meses depois do aumento. Então, toda essa alta na nossa taxa Selic que a gente está vendo desde o início do ano, saiu de 2%, foi para 2,75%, foi para 3,5%, foi para 4,25% e deve ir mais além, só vai gerar efeito real na economia, impacto real, lá no início de 2022, tá? Então é por isso que durante um período de tempo a gente vê tanto a inflação continuando subindo, é porque a taxa Selic não está conseguindo fazer efeito na economia ainda. Está subindo e a taxa Selic está subindo junto até que vai chegar um momento que isso aqui vai acontecer, ó. A taxa Selic vai continuar subindo, a inflação vai começar a cair, aí o Banco Central reduz a taxa Selic de novo, daqui a pouco ele vai reduzir demais e volta e fica essa gangorra. Isso é natural. Enquanto existir o capitalismo, sempre vai ser essa gangorra. Sempre a economia funciona em ciclos. Crescimento, crise, crescimento, crise. Crise é transferência de dinheiro dos despreparados para os preparados. Sempre tem investimentos, todos os investimentos passam por altas, por quedas, por altas, por quedas. Então, durante um certo período de tempo, alguns meses, acontece isso, a inflação está subindo, em resposta, o Banco Central aumenta a taxa Selic, só que a inflação continua subindo, daqui a pouco, opa, normaliza, e aí ele começa a descer a taxa Selic, a inflação cai demais, só que desceu demais a taxa Selic, a inflação começa a subir, e aí parece que essa corrida atrás do próprio rabo. Mas é assim que funciona. A gente só consegue crescer como economia, como país, e os próprios investimentos, depois que passa por um momento de queda, e é por isso que as economias funcionam em ciclos, os investimentos funcionam em ciclos, e é por isso que o método funciona. Em qualquer canto deste planeta. É porque existe o capitalismo. Se acabar o capitalismo um dia,
aí talvez pare de funcionar. Talvez. Agora, para acabar o capitalismo, eu acho que a gente está bem longe disso no planeta, viu? Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu muito aqui nessa consultoria, saiba que você pode estar comigo ao vivo na próxima consultoria gratuita. Quarta-feira, 20 horas e 21 minutos, bloqueia, coloca um alarme no celular, bloqueia esse horário na tua agenda. Só aproveita, me segue no Instagram, @marinovinicius, @marinovinicius, tá bom? Que eu te vejo na próxima consultoria. Forte abraço e até mais.